virus, but most probably something similar to influenza. Because of air travel. Through the air. Coughing. I'm sorry, I meant... E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanes e eu estou aqui para finalmente finalizarmos essa saga, esse caminho, essa jornada épica de The Last of Us. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like, porque hoje nós vamos comentar sobre o último episódio da primeira temporada dessa série maravilhosa da HBO Max, tá certo? Simbora! Gente, emoção. Essa é a palavra que resume tudo o que aconteceu nesse episódio. Essa é a palavra que resume de certa forma tudo o que aconteceu nessa série como um todo. É emoção. Emoção por, de certa forma, todos os sentimentos que a gente acaba adquirindo, acaba sentindo ao longo da série. E de certa forma, desde o início, quando a gente já estava se preparando, né? Já tinha gravado aquele podcast com o meu primo Pedro sobre The Last of Us em relação às nossas expectativas para a série. E a gente, a partir dali, já estava começando a criar um hype, de certa forma, desde assistindo os trailers também, né, nesse caso. Porque, cara, a gente é louco pelo jogo, a gente conhece o jogo, sabe a história do jogo. Então, de certa forma, o que a gente pensou? Ah, a gente conhece a história do jogo, bora ver como é que isso vai ser adaptado pra série, sabe? E no momento em que a gente começa entendendo que a série ela tem uma identidade própria, ela se apresenta de uma maneira muito própria, muito única, seja na forma como seus personagens, seja na forma como, diga-se passagem, desde a escolha de seus atores, especificamente o Pedro Pascal, que apresenta particularmente um Joel um tanto mais... como é que eu posso... Não vou dizer um tanto mais Pedro, mas assim, o Pedro Pascal ele se apresenta como o Joel de uma forma tão única, tão viva de fato, que, como eu falei em um dos episódios, em um dos vídeos que eu tinha gravado, eu cheguei a esquecer como era o Joel do jogo, sabe? Eu simplesmente esqueci como foi o Joel do primeiro jogo lá atrás, de como ele era de fato, como ele estava sendo apresentado pelo ator que foi para o jogo, né, nesse caso. E aí quando o Pedro ele vem e traz uma interpretação muito dele, uma interpretação muito própria, conhecendo o jogo, diga-se passagem, o Pedro assistiu, o Pedro Pascal no caso, ele realmente assistiu e se mergulhou, ele mergulhou ali na busca por entender quem é esse personagem Joel. A gente vê como ele se entrega de fato pro personagem, como ele se dá de uma forma magnífica. Tanto é que eu falei em algumas situações, cara, alguém dá um prêmio pro Pedro Pascal pelo Joel, pelo Mandalorian, sabe? Alguém entrega algum M pra ele, porque o cara tá merecendo demais, o cara tá entregando demais e tá participando de um monte de produções aí incríveis, sabe? Então, novamente, eu já começo dizendo parabéns pro Pedro Pascal nesse caso, né? Said keep walking. Where is she? Fuck you. I don't have time for this. Continuando falando sobre essa questão da identidade, por que eu tô falando dos atores especificamente? Porque, não sei se vocês perceberam, né, eu acredito que a galera que é fã de fato, que acompanhou o primeiro jogo vai lembrar que o prólogo lá do primeiro episódio, o prólogo não necessariamente aquela entrevista dos cientistas, mas nesse caso, por que a Sarah morreu, né, o que motivou, o que levou à morte da Sarah nesse caso,
E a Sarah em si, a atriz que faz a Sarah, não é parecida com a personagem Sarah do jogo nesse caso. E mesmo assim, não é sobre isso, sabe? Não é sobre ser parecido, é sobre você se inspirar e se basear na história do jogo para criar uma história, não do início, não recomeço, não fazendo um remake, mas literalmente contar a história à sua maneira. E foi isso que eu mais gostei na série. Porque a partir do momento em que você tem uma identidade própria na hora de contar a sua história, seja o fato de você estar contando a história no jogo, que novamente ele é focado na gameplay, seja na série que está contando a história de uma maneira dela, porque ela é focada na história, na apresentação da história, nesse caso para as telas, né? A gente está vendo como, a gente viu, melhor dizendo, como a temporada inteira foi se apresentando de uma maneira única, de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito autêntica, sabe? De uma maneira muito dela, ao ponto de ter cenas que não tem no jogo, ao ponto de ter diálogos que não tem no jogo, ao ponto de ter diversos parâmetros e contextos e partes que a gente simplesmente não vê no jogo porque não é o foco do jogo. E isso deixou a série muito melhor, isso esticou a história até certo ponto, isso apresentou mais coisas, mais elementos, e a gente viu mais coisas também, como eu já falei, os prólogos, com a entrevista dos cientistas lá no primeiro episódio, a própria doutora aparecendo lá no segundo episódio em relação ao que aconteceu em diversos lugares diferentes ao redor do mundo, né, e por aí vai. Então tudo isso faz com que a gente entenda que a história, ela tem a sua própria identidade, e eu não vou cansar de repetir isso, né? Já falei isso várias vezes em outros episódios aqui, em outros vídeos aqui, mas é porque é verdade, isso faz com que a gente que é fã do jogo, que conhece a história do jogo, se surpreenda, fez com que a gente se surpreendesse, fez com que a gente visse outras coisas, apesar de ter muitas críticas, apesar de ter muita gente que reclamou. Poxa, eu gostei muito do terceiro episódio, eu achei muito bonita a forma como eles contaram a história do Billy e do Frank. Eu achei muito interessante como eles não focaram apenas no núcleo Joel e Ellie, como eles apresentaram outras coisas, como eles mostraram outras coisas, mostraram outros elementos, outras partes do mundo. Ah, mas mudou a história do jogo, tá, mas e daí? Ficou muito melhor, ficou muito mais bonito, ficou muito mais interessante de se degustar, digamos assim, de se apreciar nesse caso. Eu gostei, sabe? Então, outras situações que aconteceram também, o momento que você percebe que como foi que aconteceu diversas coisas ao redor e como aqueles personagens ao redor conseguiram chegar no caminho do Joel e da Ellie, né? Como foi, por exemplo, o que acontecia com a Kathleen, o que acontecia com o Sam e o Henry e por aí vai. Então, tudo isso, como foi que eles realmente se encontraram com o Joel e com a Ellie, como eles entraram no caminho do Joel e da Ellie. E aí você vai percebendo, inclusive, nos diálogos, o episódio 8, né, o penúltimo episódio, por exemplo, ele vai trazer um diálogo entre aquele pastor, até esqueci o nome dele, desculpa, o pastor lá, enfim, o líder lá daquela comunidade, com a Ellie, naquele caso, falando de como um dos moradores lá da comunidade tinha falecido porque um cara aparentemente louco tinha matado, e esse cara que morreu era pai de uma das meninas que estava lá chorando, aquela moça que estava chorando lá na série, por aí vai. E como isso são pontos que a gente para pensar, caraca, lá atrás, no início, o Joel fez tal coisa e ele matou tal personagem no episódio, mas a gente acha que é simplesmente um NPC qualquer, sabe? A gente acha que é simplesmente um coadjuvante, alguém que tá ali pra fazer número na quantidade de pessoas da cena, sabe? E aí quando o cara morre lá na frente, episódio depois, a gente percebe que não, ele faz parte da história e ele influencia na contagem da história, ele literalmente faz parte da história a ponto de lá na frente, um diálogo que parece completamente insignificante, ele traz de volta um personagem que a gente achava que não fazia parte do canon, digamos assim, que era simplesmente um personagem qualquer, entende? Tudo isso também é algo maravilhoso, é algo que faz, nossa, como eles estão contando essa história, sabe? É por isso que eu falei tantas vezes ao longo dos vídeos aqui que o Craig Mazin, ele tá de parabéns, que o Neil Druckmann, ele aprendeu muito, amadureceu muito na forma de contar uma história. Porque uma coisa é você contar uma história para um jogo, que novamente ele é focado na gameplay. Outra coisa é você contar uma história nas telonas, contar uma história numa série, onde você precisa dar a história, você precisa apresentar a história. E o que você vai fazer a partir disso? Como você vai fazer com isso, sabe? Isso é mais difícil. Isso é mais complicado. Escrever um roteiro é mais complicado. Um roteiro, nesse caso, falando para as séries, né? para as telas.
aspecto. E nossa, incrível, simplesmente incrível. Cada um dos episódios foi sensacional. E eu trago nesse último episódio situações que fizeram eu me emocionar. Não que eu tenha chorado, mas fizeram eu me sentir de parar e terminar o episódio e dizer: valeu a pena acompanhar. Valeu muito a pena acompanhar, sabe? Porque, por exemplo, pra começar, aqui nesse episódio nós temos um prólogo que simplesmente foi o prólogo mais emocionante, mais diferente que nós que somos fãs do jogo assistimos, e eu pelo menos me senti assim, de assistir e de olhar pra tela e dizer: caramba, agora eu conheço a Ellie. Agora eu sei de onde ela veio, agora eu sei o que motivou, agora eu sei o que aconteceu, agora eu sei. Sério, eu não conseguia acreditar que quando aquela moça tava correndo, quando aquela moça grávida tava correndo, era simplesmente a Ellie. Mas quando ela entrou na casa, eu falei: mano, essa é a mãe da Ellie. Essa é a mãe da Ellie. Caraca, essa é a mãe da Ellie. Essa é a mãe da Ellie. E eu fiquei repetindo na minha cabeça: essa é a mãe da Ellie, é a mãe da Ellie. E aí nasce e explica por o que aconteceu ali naquele caso, onde o bebê ainda estava ligado ao cordão umbilical. E aí a mãe da Ellie já tinha sido atacada, já tinha sido mordida. E poxa, esse prólogo, essa explicação de início, essa apresentação de início, melhor dizendo, ela faz com que a gente mude toda a nossa perspectiva e entenda como é que a Ellie não pode ser infectada. Por que ela não pode ser infectada, sabe? Isso até, de certa forma, passou um pouco na minha cabeça quando eu tava com relação às gameplays do jogo, né? E eu fiquei, tá, ok. Mas aí, simplesmente aceitei. E, enfim, mas aqui não, aqui na série, novamente, como é que eles fazem pra esticar uma história? Como é que faz pra colocar explicações? Como é que faz pra que os argumentos de fato façam sentido? Como é que faz pra que realmente a gente entenda de cabo a rabo, nas minúcias, o que de fato é essa série de The Last of Us, o que de fato o que de fato realmente é tudo isso. E aí, a partir desse prólogo, eu repito, a história é da Ellie. Aquilo que eu falei em relação ao episódio 8, a história é da Ellie, focado especificamente na Ellie. Ela é a personagem principal. Tanto é que quando termina esse prólogo apresentando a mãe dela, e como a mãe dela já conhecia a Marlene de tempos, quando volta pro núcleo, né, Joel e Ellie, a Ellie tá ali, sentada em cima daquele carro, completamente desolada, pensativa, reflexiva, completamente longe, né, diga-se de passagem. E ela passa um tempo assim. E isso foi algo que me chamou a atenção, tanto é que a gente já percebe a gente já percebe desde o início desse episódio, desde essas primeiras cenas, como o Joe, ele estava simplesmente com uma outra vibe. Por quê? Porque desde o final do episódio 8, quando ele tinha abraçado a Ellie com força, né, aquela cena emocionante de ver, depois que a Ellie matou o líder da comunidade, sai ali daquele restaurante e simplesmente encontra o Joel de repente. Poxa, aquela cena já tinha sido emocionante, e a partir daquele momento, a gente vê aqui novamente o Joel e a Ellie, e o Joel já com um semblante diferente, já com atitudes diferentes, já com falar diferente, já com o seu coração de fato aberto, digamos assim, já com uma relação muito mais íntima. Tanto é que a gente sabe muito bem disso, de ele olhar pra Ellie com um olhar diferente, de ele olhar pra ela já com esse olhar de pai e filho, entende? Tanto é que a partir daí ele já tá de outra forma. E aí, a partir desses primeiros diálogos, desses diálogos iniciais dentro desse episódio, né, em relação ao Joel e a Ellie, nós começamos a ver outro lado, particularmente, seja do personagem Joel, que era muito fechado, muito duro, muito enrijecido, seja pelo lado da Ellie, que normalmente se apresenta como uma criança. Poxa, eu me senti emocionado. Eu digo que essa palavra é a palavra que resume esse episódio, porque, cara, foi um dos poucos episódios onde eu pude olhar pra Ellie e perceber que ainda tem humanidade, que tem muita humanidade nela, sabe? De lembrar, nossa, é uma criança, sabe? Uma criança que tem dúvidas, uma criança que não sabe nada da vida, uma criança que viu muita coisa e que ao mesmo tempo não sabe como conseguir conciliar tudo isso na cabeça,
pode entender muita coisa e ao mesmo tempo não entende muita coisa, e por aí vai. Então foi muito diferente ver a Ellie na forma como ela estava, porque ela estava muito pensativa, muito parada, muito quieta, como o próprio Joel comenta, muito na dela ali, imersa nos seus próprios pensamentos. Quando eles chegam perto daqueles prédios e tudo mais, uma cena inclusive muito bonita que acontece no jogo também, e aí ela sobe, entra, sobe tudo, e vai atrás, né, pra ver todo aquele ambiente, todo aquele espaço pra longe, e encontra aquela girafa. É uma cena muito bonita, uma cena muito diferente, seja no jogo, seja aqui na série, ficou muito bacana, um momento muito único, particularmente, porque é um momento onde a gente olha e percebe que apesar de todas as impurezas, apesar de todas as sujeiras, apesar de toda a destruição, ainda existe esperança, ainda tem uma fagulha de vida, ainda tem uma fagulha de beleza, sabe? De delicadeza. Apesar de ser algo catastrófico para muita gente, para literalmente para as pessoas, pro lado humano, não é algo tão catastrófico assim, entre aspas, no que tange os animais. Poxa, o simples fato de alimentar aquela girafa, o que deve ter sido aquilo para uma criança, como é o caso da Ellie, sabe? O que deve ter sido aquela sensação, aquilo que eu já tinha comentado inclusive no episódio 8 sobre ela ficar sobre a Ellie ficar surpresa em relação a uma escada rolante, sabe? Aqui é a mesma coisa. O que foi pra Ellie alimentar aquela girafa? O que foi pra Ellie ter toda aquela visão diante dela, sabe? O que foi isso? São sensações diferentes, com certeza. E aí, gente, eu quero aproveitar esse ponto para fazer uma pergunta pra vocês, porque eu não sei se você já para pra pensar nisso, mas o quanto nós damos muito valor, o quanto nós damos de fato valor para as coisas pequenas, sabe? As coisas menores, as coisas diárias, aqueles detalhes simples da vida que a gente costuma simplesmente ignorar, sabe? E, poxa, o quanto você dá valor pro seu gatinho, pro fato de você alimentar seu gatinho, pro fato de você alimentar o seu cachorro, o quanto você dá valor pro fato de todos os dias você poder acordar. E aí eu te pergunto, se amanhã começasse o apocalipse que eu digo no caso uma pandemia, sei lá, um fungo, se amanhã toda a vida humana se transformasse em caos, você tá vivendo bem hoje? Você tá vivendo bem a sua vida? Você tá apreciando os detalhes que estão acontecendo na sua vida hoje? Sabe? A Ellie me fez pensar muito nisso e acho que a série traz uma premissa muito assim, entende? De você literalmente, apesar de todo o problema, de todos os problemas que acontecem ao redor, de tudo que está acontecendo com o mundo, de todas as destruições, de tudo isso que gera o caos, o quanto a gente para apreciar essas situações menores, de literalmente correr apenas para apreciar a paisagem, uma paisagem que tem girafas. Será que a gente está parando, por exemplo, para apreciar uma paisagem que seja? Sabe, essas situações mais simples? Será que a gente está parando? Porque a gente é tão acelerado, meu Deus. A gente é tão acelerado que a gente não consegue ter minimamente um tempo para apreciar o tempo. Para apreciar o tempo passando, para entender quem nós somos, para viver com mais tranquilidade, para acalmar a mente, entende? A gente tem tantas coisas acontecendo na série que em quantos e quantos momentos a série parou? A série parou, por exemplo, quando a gente estava vendo o Frank, o Bill. A série parou quando a gente estava assistindo a relação entre a Riley e a Ellie. A série parou. Não no sentido de ficar estagnada, mas no sentido de literalmente dar uma pausa naquele frenesi, sabe? Naquela eletricidade, naquele hype gigantesco. E dizer, não, calma. Aprecie isso aqui. Aprecie essa coisa simples. Aprecie essa relação entre esses dois personagens. Aprecie essa sensação de paz e tranquilidade. Aprecia. Porque isso também é importante, sabe? Não é só o frenesi. Não é só a agonia, a tensão, esse lado energético da coisa. Tanto é que uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu sei que chamou a atenção de vocês também é como não aparecem tantos instaladores aqui. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Porque tem algumas curiosidades em relação ao que o Neil Druckmann já falou para a segunda temporada, mas deixa quieto, deixa só terminar esse vídeo aqui e já prepara esse próximo vídeo.
sobre The Last of Us. Então vai ter mais coisas sobre The Last of Us, já se inscreve no canal, já deixa seu like, continua aí com a gente, tá certo? Partindo pra tudo isso, temos a fala da Ellie dizendo: vamos terminar o que a gente começou, mas cara, a gente tá falando do Joel, e o Joel já perdeu uma filha. O que ele fala? Ele conta um pouco da história dele, novamente, se abre um pouco mais pra ela, novamente. Ela continua entendendo um pouco mais sobre ele, entrando, digamos assim, um pouco mais no coração dele. E ela fala: cara, o tempo cura as coisas. E ele diz: não foi o tempo que curou. Nossa! Que frase, que frase, que frase. Eu não sei se vocês vibraram também, porque eu vibrei. Caraca, eu vibrei na cadeira de balanço, inclusive quase caiu pra trás. E, pô, que isso, que frase. E aí, a forma como o Joel passou a olhar pra ela, a forma como o Joel simplesmente parecia que a qualquer momento ia chorar, ia pegar a Ellie embalada no colo, sabe? Isso, a cada instante desse episódio foi emocionante. Por isso a palavra emoção, por isso a palavra emocional, sabe? Isso foi diferente, foi o episódio mais diferente em relação a emoções. Porque, além de ser o episódio final, é um episódio onde o Joel, ali na interpretação do Pedro Pascal, ele entrega muita coisa. Só no olhar. Só naquele brilho dos olhos quase lacrimejante. Só naquela pausa em que ele olha pra Ellie olha pra ele, e eles ficam ali em silêncio. Só esses frames já são suficientes pra fazer a gente se emocionar e pra mexer com a gente, entende? E aí, a gente tem o segmento do episódio. Diga-se passagem, se você não assistiu esse episódio ainda, ou eu acho que se você tá aqui, você já assistiu, né? Até porque eu que fui que assistiu atrasado. Mas eu já tinha falado pra mim mesmo que eu só ia lançar esse vídeo uma semana depois, por conta justamente de várias pessoas que com certeza não tinham assistido ainda. A questão é que, pra finalizar, a segunda parte do episódio foi já eles encontrando os vagalumes, e aí naquela situação, como a própria Marlene tava comentando com o Joel, de: cara, desculpa, a equipe não sabia, enfim, aconteceu aquela situação. E, gente, sendo bem sincero, apesar de ter gostado muito desse episódio, apesar do episódio ter sido muito emocionante, ter jogado as minhas alegrias lá pra cima, é um episódio que particularmente eu fiquei sentindo um pouco de falta de todo aquele frenesi, de toda aquela ação, de toda aquela sensação, porque parecia que tava em slow motion quando o Joe começa a sua reação em relação a encontrar a Ellie que tava ali na sala de cirurgia, e a Marlene começa eu ia dizer Morgana, a Marlene começa a contar toda a situação e tudo que os cientistas estavam pensando em fazer com a Ellie, e a partir do momento em que o Joe começa a perceber que perderia a Ellie, assim como perdeu a Sarah também, ele não queria perder mais uma filha, então isso é o que motiva ele a fazer tudo que ele fez. Obviamente, eu espero que vocês tenham entendido isso. Só que particularmente eu senti que faltou guarda, tá ligado? Eu senti que faltou uns vigilantes ali, eu senti que faltou gente pra fazer essas cenas, porque foi... Eu não sei vocês, mas particularmente não me remeteu tanto ao jogo. Eu tenho certeza que eles fizeram isso de propósito, mas não me remeteu tanto ao jogo. Acho até que por conta pelo jogo, assim, pela quantidade de NPCs que aparecem no jogo, que a gente precisa acabar eliminando, né? Aqui eles trouxeram algo um pouco mais real, digamos assim. Tipo, no jogo, se você precisa eliminar uns 30, tá ligado? E aqui é uma questão mais... Vamos trabalhar com o real. O que tem? Tem dois ali dentro daquela sala, tem um passando ali, tem um aqui na frente e tudo mais. Joe derruba dois no início, aí ele atira em um, aí ele consegue chegar lá no vigilante que tá com as câmeras e tudo mais, e vai matando 1, 2, 3, 4, aos poucos, sabe? Com poucos. Enfim, eu senti que faltou gente pra fazer essa cena específica do hospital, mas de qualquer forma foi uma cena muito interessante, foi uma cena muito bacana. O diálogo que ele tem com a Ellie pra explicar a forma como, de novo, Pedro Pascal entrega esse diálogo pra ela, ali dentro do carro. Meu Deus, no semblante dele, mesmo se a gente ficasse calado, a gente olha pra ele e diz: caraca, velho. A gente olha pra ele e fica assim... nossa, até o coração aperta, sabe? E a gente sabe... É como se nós também estivéssemos guardando o segredo da Ellie. Enfim, termina o episódio. Um episódio magnífico, um episódio brilhante, um episódio muito bonito, um episódio sensacional. Meu Deus. Obrigado por existir The Last of Us, sabe? Obrigado HBO por proporcionar a existência de The Last of Us, a série. E obrigado a todos os produtores da Naughty Dogs, porque... É Naughty Dog ou é Naughty Dogs? Eu não lembro. Enfim, porque, cara, que série.
Uma série que conseguiu contar a história do jogo muito melhor do que o próprio jogo, né? Como muita gente já tinha falado. E, cara, é isso. Muito obrigado, parabéns aos criadores. E aí, uma salva de palmas pra vocês, parabéns. É isso. É isso. And maybe that's not what you Swear to want. me. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Bem, galera, eu quero fechar esse episódio dizendo pra vocês muito obrigado por terem acompanhado até aqui, muito obrigado por terem encerrado essa saga junto comigo, sabe? Por terem assistido cada um dos 9 vídeos em relação aos 9 episódios da série, né? Eu fico muito feliz de saber que tem gente acompanhando, porque eu fico um pouco incomodado quando eu lanço um vídeo e eu vejo que só tem 3 visualizações. Então eu queria pedir encarecidamente pra vocês que apoiem o canal na sua maneira, sabe? Se você não conseguir apoiar de outras maneiras, como por exemplo a maneira financeira, apoie a gente simplesmente curtindo, comentando aí embaixo, compartilhando, gerando algoritmo no YouTube, né? Fazendo com que o algoritmo do YouTube perceba que esse vídeo é realmente interessante. Compartilha com seus amigos, manda pra quem você acha que já tá assistindo The Last of Us e que tá acompanhando The Last of Us, comenta, compartilha e enfim, discute aqui com a gente. Tá? Segue a gente nas redes sociais e, de novo, se você quer apoiar o canal, se você quiser apoiar o canal, tem os links na descrição aí mostrando que eu tô produzindo esses vídeos e se você quiser mandar qualquer tipo de valor, o Pix tá aqui embaixo, tá? Porque isso ajuda bastante, incentiva bastante o meu trabalho, tá certo? No mais, se inscreve no canal, deixa o seu like. Aqui embaixo tá todos os links na descrição para você seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que temos os podcasts nas várias plataformas digitais, então segue a gente por lá também, beleza? No mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. E se você estiver na escuridão, procure a luz.